Aí coloque em apresentar. Sou bem jurássica, o Rafael e Gabriel. Quem faz isso para mim é minha equipe. Eu sei ir para frente e falar. Então pronto. Então, se a senhora consegue conduzir sem ele aparecer aqui, não tem nenhum problema. A senhora Tudo pode fazer a bem. Então, eu condução. sou Tá muito bom? bom em falar. Bom, Tá bom. Um abraço. para quem não me conhece, eu sou a Sâmia Maluf e fui idealizadora da Baisâmia há alguns anos atrás, né? Então, uma das primeiras coisas que eu queria explicar para vocês é porque a empresa tem esse nome Baisâmia. Então, eu sou filha de pai árabe, que hoje, se estivesse vivo, teria 120 anos, e a minha mãe era lituana e meu pai era libanês, se conheceram aqui, e eu nasci desse casamento. E meu pai, quando eu tinha 18 anos, antes de morrer, me chamou e falou: olha, minha filha, eu não te deixo um tostão, e você com seu nome não compra um café na esquina, mas você abrirá ou fechará portas dependendo do que você fizer com ele. Então, a minha vida foi pautada, talvez vocês jovens não conheçam essa expressão, mas a gente fala que é no fio do bigode. Antigamente, a gente falava que era no fio do bigode. Então, eu sou responsável, sou a idealizadora da Baisâmia, e responsável por ela, tanto juridicamente quanto na área técnica, né? E sou eu que mantenho junto à farmacêutica Cibele a qualidade dos óleos essenciais que nós importamos de grandes empresas. Então, assim, a minha história com óleos essenciais já vem há muitos anos. Eu tenho 64 anos, vou fazer esse ano, então eu estou cursando o meu 64º ano nesse ano. E venho de uma história onde a gente usava muito fitoterapia, usava muito o que tinha na casa, tanto para se cuidar, porque naquela época era muito pouco o que se tinha de medicamento, tá? E a gente ia no médico quando realmente estava assim, quase morrendo, né? E no resto a gente usava para febre, para infecção urinária, basicamente ervas. Meu pai, vindo do Líbano algumas vezes, ele tinha dentro de um armário o que a gente chamava de perfume, e eram, na verdade, óleos essenciais que faziam perfume ou óleos essenciais separados que ele mantinha dentro de um quarto, de um guarda-roupa fechado, tudo. Então, eu estou como profissional na área de psicologia, então eu sou psicóloga e psicanalista, e a minha área de atuação sempre foi na área de droga dependência, depressão e síndrome do pânico. Trabalhei durante 20 anos dentro de clínica, trabalhando com pessoas que, infelizmente, têm alguma adicção. Podia ser a cigarro, a drogas ilícitas, a álcool, apesar de ser lícita, ou algumas outras atitudes que levam a você ter compulsão em algumas atitudes e em algum consumo. Então, ela foi fundada em 2000, na verdade, eu já tinha ela mais ou menos organizada em 1998. Em 1999, nós fomos obrigados a começar a notificar, porque a Anvisa disse que nós deveríamos notificar, como é feito ainda hoje na área de cosméticos, né? E essa minha vontade de criar a empresa Baisâmia foi que eu já utilizava dentro da clínica de droga dependência, não como psicóloga, mas dentro de uma parte de arte-terapia, onde a gente tinha aspectos de arte-terapia ligados à antroposofia, como argilas e estátuas, ou a gente fazia algumas manipulações, bem como madeiras, esculturas e arte-terapia, onde eu introduzi a oficina com óleos essenciais, porque já existiam estudos naquela época, na década de 90, já existiam 80, 90, já existiam alguns estudos dentro da área de psicofarmacologia. Então, levei para os médicos o que seria a ação dos óleos essenciais dentro da psicofarmacologia, e a gente usava, naquela época não tinha essa fala de cuidados integrativos ou paliativos, eu já vinha de uma escola holística, porque eu sempre fui macrobiótica, vegetariana, depois passou para o veganismo, e eu já tinha esse uso com um certo cuidado dentro de sustentabilidade, até pela minha família
vim de fora e a gente utilizava tudo, né? Então, usa o ovo, mas a casca que sobra põe na planta, as ramas de cenoura ou de beterraba você usava também para cozinhar. Então, isso, para mim, já era uma parte da minha cultura, talvez vindo por pais que vieram em momentos de pós-Primeira Guerra e algumas guerras de religião. Quando eu cheguei aqui no Brasil, com a Baissâmia, né, na verdade, eu queria trazer uma marca de fora, porque era muito difícil, não se sabia nada de óleos essenciais aqui. Eu falei, bom, se eu trouxer uma marca de fora, fui conversar com algumas. Depois eu resolvi que eu falei, não, se eu sou brasileira e eu posso importar óleos de fora, mas poder fabricar aqui, usar matéria-prima dentro de embalagens, rótulos, poder valorizar um pouco da empresa brasileira, eu vou fazer isso. Então, na verdade, tem uma linha aí, tá, dentro de uma timeline, eu não sei se vocês estão enxergando, que a gente montou a Baissâmia, né? Depois a gente montou a BSA, que é Body, Soul and, que é a loja física e também a loja web, que atende aos clientes que querem, tanto no B2C, que é Business to Consumer, que é a empresa com consumidores, ou B2B, que é Business to Business, porque eu atendo muito spas internacionais e clínicas de estética. Por que a Baissâmia foi um pouco para essa área? Porque quando eu montei a Baissâmia, a gente sabe, tendo feito na França muitos cursos, tendo feito na Inglaterra, eu pude ir para o Japão e outros países, onde eu pude, por causa do meu marido, que trabalhava com maquinário têxtil importado, a família dele, e eu fui uma modelo famosa, então eu viajava muito na década de 70 e 80, e eu tive a oportunidade de fazer muito curso fora, né? E com isso, na verdade, eu já utilizava, eu trazia muitos óleos da News Yard por viagens, e eram esses óleos que eu usava tanto no meu consultório quanto na clínica. E o que acontece? Eu montei por coração, tá? Nesse momento, eu fui uma empreendedora, mas não fui uma empresária, não fiz um business plan, nada disso, porque a ideia era que eu usasse dentro dos meus atendimentos, né? Comecei aí nas farmácias de manipulação, porque toda faculdade de farmácia tem farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, farmacognosia, e farmacêuticos conhecem isso. E, na verdade, quando eu ia para essas farmácias de manipulação, ou dentro de locais que poderiam ser usados os óleos essenciais, eu havia registrado 60 óleos essenciais, em 10 ml algum, em 5 ml outros, e 17 óleos vegetais. A Baissâmia começou assim. E eu falava, vocês conhecem óleos essenciais, aromaterapia? As pessoas olhavam e falavam, aroma o quê? E aí foi a minha primeira tomada de susto, né, como empresária, que eu tinha posto um determinado volume em importação, de onde eu visitei alguns locais e algumas empresas que nos fornecem, como Biolands, como Cancor, na Índia, porque eu prefiro trabalhar com empresas que vendem óleos essenciais como matéria-prima, mas que eles têm uma área de venda de óleos essenciais especificamente para aromaterapia. A gente tem a rastreabilidade desde onde é plantado, porque é fornecido por eles, junto com laudos, não só de cromatografia, porque depois a gente pode falar um pouco nisso, mas também que trazem pH, odor, índice de refração, rotação, flashpoint, ponto de ebulição. Então, tudo isso nós que importamos, temos esses laudos para a gente saber o que está sendo comprado a cada destilação e a cada lote que é importado, né? Basicamente, entrei com isso e falei, o que eu faço agora, né? A gente tem alguns pilares, quanto pilares ambientais, então, hoje, já há alguns anos, a gente tem uma empresa a qual cuida, né, em relação à sustentabilidade, a CO2, então, se chama... Nossa, agora eu vou esquecer, deixa eu ver se está aqui. Meu marido está aqui, deixa eu ver se ele lembra. Como é a empresa que a gente paga, mas que é uma ONG,
Eu Reciclo, então tem uma empresa chamada Eu Reciclo, que a gente já há muitos anos paga, e tem outra empresa que, na verdade, se chama Beleza Verde, onde ela faz os maquinários para fazer a destruição de embalagens aerosol, ou vidros, ou plástico, e eles fazem a retirada do que a gente produz de lixo, e também nós fazemos coleta reversa com algumas empresas, tá? Então, em São Paulo, a gente pode ir em alguns locais, quando a gente entrega, a gente já retira. E a nossa loja, na Desembargador do Vale, também tem um ponto onde a gente recebe tanto dos das nossas embalagens da Baissâmia, mas a gente também recebe de outras empresas, independente do que seja, porque depois a gente leva para a distribuidora e lá é recolhido o que já está separado, né? Então, a Baissâmia, ela tem por princípio entregar como pilar o ambiental, então a gente tira da natureza, mas a gente também devolve para a natureza. O social, obrigada, Gabriel, Rafael, que vocês estão mudando aí, né? O social, onde a gente entende que a gente tem um trabalho com amor. Então, tá, o que é esse amor? A Baissâmia, ela importa os óleos dela, mas aqui, e todos os produtos que são feitos aqui, nós desenvolvemos alguns produtos, eu desenvolvo esses produtos, depois vai para a área de química e de farmácia para poder ser industrializado, e a gente faz alguns testes, mesmo quando os óleos essenciais chegam com laudo, todos fornecidos pelas empresas, a gente refaz aqui por uma questão de procedimentos operacionais padrão que foi criado por mim na Baissâmia. Por que isso? Porque a gente acredita que, primeiro, se eu tenho colaboradores, hoje nós temos 40 colaboradores, e eu estou dizendo como marketing que eu entrego um produto puro e natural, que ele efetivamente tem um resultado na área de tratamentos e que ele, na verdade, está dentro da ação de aromaterapia, da ciência e da arte aromaterapia, da atividade, mas, na verdade, ele pode ser um aromatizante, um flavorizante ou produto da indústria farmacêutica, só que nós vendemos notificando-os na área de cosmético. Então, não seria, assim como eu falo que para mim é no fio do bigode, não seria claro para mim, e eu não conseguiria botar minha cabeça no travesseiro, se os meus colaboradores não soubessem que o que eles estão falando é baseado, na verdade, em testes, e o que a gente entrega realmente é aquilo que a gente está prometendo. A gente trabalha com inclusão, hoje se fala muito de diversidade, isso para mim não é um ponto que deveria ser levantado, mas nós temos pessoas que queiram trabalhar na Baissâmia e vindo trabalhar com ética, honestidade, com amorosidade e cumprindo o que dentro de uma empresa a gente espera, é uma troca, né? As pessoas vêm trabalhar. A gente cuida de nós, quando nós falamos, né? Cuida da saúde. Então, eu cuido da minha saúde, em primeiro lugar, porque eu não poderia levar uma verdade e eu estaria sendo hipócrita se eu não fizesse isso, mas também a gente tenta promover a saúde e bem-estar dentro daquilo que os nossos funcionários, os nossos colaboradores integram dentro da vida deles, né? E a gente tenta desenvolver pessoas na comunidade. A gente tem alguns programas que podem ser acessados por pessoas que talvez não tenham essa possibilidade de estar comprando os nossos produtos ou acessando a parte educacional, bem como a gente faz um trabalho com determinados hospitais. Então, a gente fez um trabalho durante 2 anos com o IBCC do Jaçanã, com leitos de pessoas, tanto que têm determinadas infecções e tem que ficar separada, ou na área de estomato, pessoas com feridas, com escaras, na área emocional. Então, a Baissâmia está muito ativa, até para garantir que o que a gente faz realmente é um trabalho sério. Bom, o que eu vou falar da empresa? Hoje, a minha filha é a CEO da empresa, é a Roberta Maluf Tomasi, e eu desenvolvi todas essas linhas, os óleos essenciais não são desenvolvidos, a natureza acaba fazendo, e a gente acabou criando, por causa dessa atuação nos spas internacionais e nas clínicas de estética, onde eu achei
uma abertura nos anos 2000, onde estavam sendo criados todos os hotéis internacionais e eles eram obrigados a ter um spa, e todo spa tem uma massagem aromaterapêutica. Nesse começo, eu também era frequentadora de spas internacionais fora, né, porque eu tive essa possibilidade. Eu fui me especializar, além dos cursos que eu fiz fora, para poder dar consultoria e criar tratamentos dentro da área de massoterapia, de rituais relaxantes ou rituais estimulantes, ou na área de estética. E com isso, a gente tem um mercado muito forte na área de estética, masso, e hoje em estética paliativa, dentro de alguns hospitais, que nos indicam para os pacientes que estão passando por um momento, talvez, em tratamentos oncológicos, e pacientes crônicos que devem ter esse cuidado. Então, eu tenho uma experiência de 16 anos, tanto por alguns cuidados com pessoas idosas, mas também eu fui procurar fazer alguns cursos fora. Então, agora eu faço a orientação de uma mestranda na Faculdade de Medicina de Botucatu. E, para isso, sempre veio o que eu chamo de linha clássica. Então, óleos essenciais, eles precisam ser usados em veículos. Quais são os veículos clássicos? Seriam os óleos vegetais, cada um com a sua densidade, cada um com os seus ácidos, oleico, linoleico, ácido alfa-linoleico, e as atividades ou permeações que eles pretendem atingir. Então, seja por penetração, permeação ou absorção. E também introduzir na época, o que aqui era muito complicado, cremes que não tivessem derivados de petróleo, de petrolatos, né? Então, a gente acredita que o petrolato ele tem uma função, que é fazer oclusão, como no caso de queimados, que não podem perder a água, então ele hidrata, porque ele mantém a água dentro do corpo, mas também, como eu fui muito para a área de estética, então eu trabalho com gel, com extrato de aloe vera básico, um creme básico, com semente de uva e amêndoas doces, e com um esfoliante com semente de apricot, de damasco, tá? Nessa mesma base. Além dessa linha clássica, eu fui criando linhas por uma questão de facilidade, como as pessoas não conheciam muito os óleos essenciais, e isso foi tendo que ser gerada uma demanda na minha época. Hoje vocês estão aí fazendo um estudo, uma pós-graduação dentro do uso de aromaterapia, dentro das várias áreas que esse curso propõe, mas na época eu tive que começar dando palestras, tanto para o consumidor final, para ele entender o que era um óleo essencial e como podia ser usado, bem como para os profissionais que iriam utilizar. Então, a Balsam está muito dentro da área educacional e da área de distribuição, porque naquela época eu tive que vir com a educação antes da venda, então eu tive que criar um mercado. E a partir disso, nós criamos uma linha relaxante que tem sabonete, hidratante, home spray, o próprio blend já feito com sinergias, que foram todas testadas. Por exemplo, a gente tem um da linha Bem-Estar, que é um ansiolítico potente, sendo baseado em estudos dentro da capacidade de modulação, por exemplo, do linalol, que existe presente tanto na lavanda como no rollwood, o QT-linalol, com o limoneno, que a laranja também tem ele como um dos majoritários, e o lemongrass, que é um citral que vai agir nos receptores benzodiazepínicos. Então, todos os nossos produtos, eles têm uma função, eles foram criados e formulados com uma função específica. O porquê disso é porque, como todas as empresas que vieram mostrar, cada uma a sua missão, a sua crença, os seus valores, e são empresas brasileiras muito boas, todos nós não podemos colocar nada no rótulo, nem bula, nem em lugar nenhum, o que esses produtos, sendo considerados medicamentos de verdade, porque eles fazem parte de tratamentos, mas como notificados na Anvisa como cosméticos, a gente não pode falar nada. A própria Balsam, há muitos anos atrás, quando ela colocava essas pesquisas que ela faz e que depois viram artigos, tanto em revistas de pesquisa, como pesquisas que a gente faz, por exemplo, eu tenho um produto
da linha Equilíbrio, que durante 2 anos foram feitos testes com jogadores de futebol de um determinado clube daqui de São Paulo. E a Anvisa simplesmente veio numa dessas reformulações, que a gente todo ano tem que refazer, e falou, olha, você tem sorte de eu não fechar a sua empresa, e veio com um site inteiro impresso, onde eu tinha a venda dos óleos essenciais e os produtos e as indicações. Então, para a Anvisa, óleo essencial é nada para nada, e cosmético só faz emoliência e hidratação, ou seja, ele não deixa o organismo perder a água, e emoliência que dá elasticidade na pele. Do resto, a gente não pode colocar absolutamente nada, eu não posso colocar esses testes que a gente faz de eficácia, tanto em vivo quanto in vitro, com empresas que fazem dermocosméticos, testes para grau 2 ou para a área médica, porque isso é considerado crime hediondo. Então, eu, Sâmia Maluf, proprietária da Baisâmia, idealizadora da Baisâmia, e as outras empresas, algumas diversificações em Covis, então vocês vão ver alguns sites que ainda podem colocar, porque não houve essa acessibilidade pela Anvisa, então se vende e ainda se fala o que pode fazer, mas a gente não pode colocar nada. Então, assim, todos os óleos são puros, todos os óleos são naturais, e hoje, com esse mercado que, na verdade, eu fui uma das pioneiras, logo depois veio o Fernando Amaral com a WNF, a Bioessência, a Priscila, a gente não pode dizer absolutamente nada. Então, no empreendedorismo de pessoas como eu, que trouxeram a aromaterapia e o uso dos óleos essenciais, hoje tem muita gente surfando nessa onda, e nem sempre o que vocês vão encontrar é óleo essencial, porque para a Anvisa, se tiver 0,01 de óleo essencial, ou ele tiver diluído em óleo vegetal, ou tiver diluído em propileno glicol, ou se for um óleo essencial arrumado para a área de perfumaria, que ele tem que manter um certo padrão, ou de cosmético, ou de terceira e quarta destilação, na verdade, não existe diferença. Então, acho que todas as empresas, o Rafael me enviou o link do que foi apresentado semana passada pela Visha, uma querida, pelo Laszlo, também um dos pioneiros, a Visha veio um pouco depois, o Ian, um querido, com todo esse trabalho dele com o Matel, da Oxadi. Então, existem empresas brasileiras muito boas, né? O que vocês precisam tomar um pouco de cuidado é com as vias administrativas que estão sendo explicadas aqui, e que a Baisâmia, de modo nenhum, concorda com a banalização da aromaterapia do jeito que está sendo feita, principalmente no ingesto, não que eu seja contra, mas eu acho que existem formas, momentos, miligrama por quilo, tudo tem que ser muito sério, porque virou uma forma de atingir vocês. E aí entra na alopatia, que para mim não é isso que a aromaterapia como ciência prega. A minha aromaterapia verdadeira é aquela que prega um autoconhecimento, ela faz supressão de sintomas, porque são ativos químicos com ações farmacológicas e psicofarmacológicas, mas que tem todo um cabedal por detrás de se conhecer quem é aquela pessoa. Ela tem um genótipo, ok, mas qual é o modus vivendi dela que vai gerar um fenótipo? Então, a gente sabe que o que nós criamos, nós também podemos cuidar com algumas ferramentas, que os óleos essenciais e a aromaterapia é uma delas. Então, para mim, eu prego, né, entre tudo que eu tentei explicar para vocês, eu prezo ética, eu prezo palavra, eu prezo honestidade e eu prezo verdade daquilo que eu tento levar às pessoas que escolherem acreditar ou no produto ou no que a Baisâmia tem para trazer para vocês. Então, são 45 anos esse ano que vai fazer de estudos que eu tenho em vários países. Como profissional, né, e aromaterapeuta, eu tenho certificações internacionais, e estou aqui sendo uma área da Baisâmia, não na gestão atual, porque a CEO hoje é a minha filha, é uma empresa familiar, onde meu marido trabalha, minha filha, meu genro, e o que a gente quer levar para vocês é o melhor de verdade, de bons produtos, e dentro do que a gente puder, conhecimento.
Acho que é isso, Rafael. Oi? Oi, professor. Está ouvindo agora, né? Pronto, tem algumas outras linhas aqui que o Gabriel está passando, né? Só está Isso. vendo aí? Se ela quiser Então, comentar, ainda tem tempo. eu sei, é que, na verdade, eu falo meio rápido. Então, além da linha clássica que a gente tem, que são os óleos essenciais, as bases neutras e os óleos vegetais, a gente tem a linha profissional, que eu nomeei dentro da Balsâmia como Spa Basics, então seria básicos de óleos essenciais, de cremes, de esfoliantes, de linha facial, de podologia, porque hoje a gente atende vários profissionais. Aí, essa linha bem-estar é a que eu falei, a gente chama de bem-estar, ela é baseada em Litsea cubeba, lemongrass, laranja e lavanda. Ela tem o blend pronto com 3 óleos, laranja, lavanda e lemongrass, e o sabonete, o home spray e o hidratante, eles são feitos com a Litsea cubeba, que nós chamamos de verbena tropical. A linha Equilíbrio, ela tem 8 óleos essenciais, aí eu citei alguns. Os óleos vegetais com ações anti-inflamatórias e analgésicas e antinociceptivas seria o germe de trigo, mais a copaíba e a andiroba brasileiras, todos notificados dentro do CIGEM, porque a gente tem esse segmento da biodiversidade, então quem comercializa hoje produtos da biodiversidade brasileira devem ter esse registro no CIGEM, então todos os produtos daqui do Brasil têm esse registro, e é esse o produto que nós fizemos 2 anos de testes com jogadores de futebol. Essa linha trabalha muito todos os ites, né? Então, bursite, ciatalgia, lombalgia, LER, DORT e artrite, artrose, e é claro que a gente vai falar que ela suprime os sintomas e desinflama, mas também quando a gente trata, a gente fala de toda uma mudança de estilo de vida, então mexer na alimentação, mas o produto é muito bom, principalmente para articulações e pós-operatório ortopédico, tanto pós-operatório na área de estética, de operações estéticas, né? A gente tem a linha energizante, que é feita com alecrim, cedro, hortelã-pimenta e laranja. Basicamente, existe o blend e o óleo para massagem. É uma linha que vende bem, mas nem todo mundo quer se energizar tanto. Mas é uma linha muito boa pelo alecrim para foco, pelo córtex pré-frontal, a laranja, como eu disse, pelo limoneno também para estar trabalhando o relaxamento. O cedro, na verdade, ele tem muita ação como ansiolítico, e o Juniperus virginiana, na verdade, como ansiolítico, então ele é bom para energizar, mas ele te deixa um pouco mais calmo. E a hortelã-pimenta para aumentar a circulação. A linha mulher, que essa linha, eu com 64, eu criei para mim quando eu entrei na menopausa, aos meus 47 anos. Então, depois foram feitos alguns testes durante 3 anos com mulheres que estavam entrando no climatério, com TPM e sintomas de menopausa, como secura vaginal, secura nos pés, fogachos, irritabilidade, insônia. E ela é feita com o óleo para massagem Salve Esclareia, que é um estrogen-like, o gerânio, que tem uma ação modulando os receptores estrogênicos, a erva doce, que é um estrogen-like, e o jasmim também. E aí, no blend, tem o limão siciliano e o patchouli. E aí tem sabonete, o rolon, o hidratante, a água perfumada, que é como se fosse uma cópia de um hidrolato, tá? Porque eu não trabalho com hidrolatos, e o home spray, então, e o óleo de massagem. Essa linha refrescante é uma linha que entra o tea tree com um sabonete para o rosto, mais para a área de acne e a astringência,
e a água perfumada, que seria um pós-barba ou como secativo. E aí tem a linha refrescante, que vai hortelã, lemongrass e laranja, e o home spray também. Então, a gente dividiu por funções, tá? Independente dos ativos. Existe a linha relaxante, que é uma das que mais vende junto com a Bem-Estar, que é laranja, lavanda, lemongrass e lavanda. Aí nós temos o blend, a água perfumada, o home spray, o roll-on, que é muito bom para tratamento de insônias, e o óleo de massagem também. A linha sensual, que essa linha eu criei num determinado momento, eu estava na Califórnia, em Exalém, e criei uma linha Kama Sutra que tem a ver com autoconhecimento, com descoberta do prazer, porque o Kama Sutra, na verdade, é um ensinamento de como você obter prazer, não só na área sexual, mas prazer em si, e eu acho que a gente vive muito tenso, se dá muito pouco prazer, trabalha muito no lelê, com muita culpa. Então, essa linha, no final, eu traduzi com o nome Linha Sensual. Ela tem o roll-on, tem o aromatizador, o blend, tem um óleo de massagem e tem o home spray. E é uma linha que também é muito vendida quando você está disposto, tanto com o seu companheiro ou companheira, mas também de você aprender que a gente pode relaxar e ter prazer, né? A linha Zen, que é lavanda, o sândalo amires e o petigram, que é um óleo que eu amo de paixão, petigram, e muito pouca gente conhece. Eu brinco que eu chamo ele de primo pobre do Neroli, né? Porque hoje ele é extraído não do pequeno grão da laranja, mas ele é extraído das folhas e tem um aroma delicioso e também tem muita ação modulando a dopamina e relaxando muito. Quem são os nossos clientes? Então, a gente tem um cabedal de clientes que são todos os hotéis internacionais e nacionais também, tais como Renaissance, Fasano, Belmont, Clube Med, DPN em Ubatuba, Four Seasons, Grand Hyatt em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um foco muito específico em hotéis, nos spas. Aigai, que é um spa de São Paulo, Lapinha, é um spa maravilhoso, quem quiser conhecer, dentro da linha mais natural, vegana, é um spa que deve ter 30 anos, então é maravilhoso. Hoje quem segura, quem faz a gestão é a neta da fundadora. Dios na parte capilar, Spa Recanto, Azahar, então a gente tem nessa área grandes clientes. E a gente atende todos os SENACs, as universidades, Unisul, Uninove, Anhembi Morumbi, Unip, vários outros institutos na área de educação, porque muitas vezes eles têm um laboratório, e aí a gente tem algumas parcerias, onde eu vou apresentar muitas vezes aromaterapia, que eles têm como aula em estética, em podologia, ou em algumas áreas que estão utilizando os óleos essenciais. A Amazon, como grande player, é um grande cliente nosso, Tokstok, Westin, Amaro, Magalu, Madeira. Hoje a gente trabalha com esses grandes players que revendem a Baisâmia, então podem entrar desde o nosso site até o site com eles. E aí tem todas as redes sociais de televenda, nosso showroom em Perdizes. Fico muito contente se vocês puderem visitar, quem é de São Paulo ou quem vem a São Paulo. E aí no Instagram a gente tem Baisâmia Aromaterapia e o meu, Samia Maluf, _oficial, que eu estou à disposição de vocês, e aí eu estudo 8 horas por dia, respondo um monte de coisa e a gente faz o conteúdo e eu posto, bem como a Baisâmia posta vários assuntos dentro de tudo aquilo que a gente acaba estudando. Professora, obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, por essa oportunidade de você estar pondo isso para todos nós, empresários, que distribuímos os óleos. Então, é um grande prazer estar contribuindo com vocês para os seus alunos escolherem o que fizer mais sentido para eles. Isso.